Eu trabalhei por quase 4 anos no Hospital Psiquiátrico de Itapeva. Entrei lá porque precisava de um emprego fixo e o serviço de limpeza sempre tinha vaga, já que quase ninguém aguentava ficar muito tempo. Não era o tipo de trabalho que eu imaginava para mim, mas a situação apertou e acabei ficando. No começo eu achava que o que assustava o pessoal era o que todo mundo pensa: os gritos, os surtos, a violência dos internos. Mas depois de um tempo a gente percebe que o que mais pesa não é isso, é o silêncio. O hospital ficava afastado do centro, numa área de mato perto da estrada velha. O prédio principal era antigo, de tijolo grosso e teto alto. Diziam que antes de ser hospital, tinha sido um colégio interno e mais antes ainda, um convento. Ninguém sabia direito. Eu lembro do cheiro do lugar. Desinfetante barato misturado com mofo. E o som constante das portas batendo com o vento, mesmo trancadas. Era um som que com o tempo a gente aprendia a ignorar. Eu cuidava da limpeza do bloco C, o mais isolado. Ali ficavam os internos de longa permanência. Gente que já não tinha família, ou que a família fingia que não tinha mais. Era um lugar pesado. O corredor era comprido, com umas 10 portas de cada lado, todas iguais, de ferro, com uma janelinha pequena. A luz piscava o tempo todo. Eu varria aquele chão 3 vezes por dia, mas ele nunca parecia limpo. O piso era gasto, meio encardido, e o som do rodo ecoava por todo o corredor, como se tivesse mais gente ali, repetindo o movimento. Um dos internos, chamado Daniel, vivia encostado na parede do fundo. Era um rapaz magro, de uns 20 e poucos anos, que raramente falava com alguém. Não dava trabalho, só ficava lá olhando para o nada, encostado, como se ouvisse alguma coisa que mais ninguém ouvia. O pessoal do plantão dizia que ele tinha surtos de silêncio. Passava horas murmurando para a parede, quase sem mexer os lábios. Eu não ligava muito, até porque, naquele ambiente, cada um tinha seu jeito de se defender da própria cabeça. Mas o que começou a me chamar a atenção foi outra coisa. Às vezes, quando eu varria o corredor e passava perto dele, eu jurava ouvir uma segunda voz. Não vinha dele, vinha da parede. Era um som rouco, abafado, como se alguém estivesse dentro da alvenaria, repetindo o que ele dizia com atraso. No início, eu achei que fosse eco, mas o prédio era velho, as paredes grossas. Não tinha como o som voltar daquele jeito. Era mais lento, mais pesado, quase como se tivesse dificuldade para respirar. Comentei uma vez com a enfermeira Cida, que era das mais antigas. Ela me olhou sério e disse para eu não dar ouvido para coisa que não tem voz. Falou desse jeito mesmo e pediu para eu evitar o final do corredor à noite. Disse que, desde antes de o Daniel chegar, aquele canto já dava problema. Eu ri, meio sem graça, achando que era superstição. Mas ela não riu de volta. Algumas semanas depois, eu estava limpando perto da parede e vi que o reboco tinha umas rachaduras estranhas em linha vertical, bem na altura do rosto do Daniel. Ele ficava encostado ali todos os dias e a parede estava gasta, como se alguém tivesse esfregado muito as mãos no mesmo lugar. Quando toquei, senti uma vibração leve, quase imperceptível, como se o concreto respirasse. Me arrepio só de lembrar. No refeitório, os funcionários comentavam que de madrugada dava para ouvir batidas vindas daquele corredor. 3 toques, sempre iguais, como se alguém pedisse para sair. O segurança do turno noturno dizia que achava que era cano de água batendo com pressão. Outro achava que era rato. Mas um deles, o Sérgio, jurava que viu uma sombra se mover por dentro da parede, acompanhando o trajeto da vassoura enquanto ele varria. Depois desse dia, ele pediu transferência. Eu tentei não pensar mais nisso, mas comecei a notar que o Daniel piorava sempre que o tempo fechava. Nos dias de chuva, ele ficava pálido e parava de comer. Ficava com a testa colada na parede, cochichando rápido, como se discutisse com alguém. Às vezes, dava um passo para trás e voltava a encostar de novo, repetindo o mesmo movimento.
Quando os outros internos se aproximavam, ele virava o rosto e pedia silêncio, sem levantar a voz, só com os lábios. A maioria respeitava. Os que riam dele acabavam acordando à noite com crises de pavor, dizendo que tinham sonhado com vozes saindo da parede. Era comum perder o sono lá dentro, mas esse tipo de coisa começou a incomodar até os enfermeiros. Numa manhã de sábado, me mandaram lavar o corredor inteiro, porque um cano tinha estourado perto do quarto 16, justamente o do Daniel. Quando os pedreiros chegaram para quebrar o reboco e consertar o encanamento, eu fiquei por perto, recolhendo os pedaços de cimento e passando o rodo. O Daniel estava amarrado na sala ao lado, para não atrapalhar o serviço. Enquanto eles quebravam, o som do martelo ecoava de um jeito estranho, como se batesse em algo oco. Depois da terceira martelada, o pedreiro parou e fez sinal para a gente ouvir. Havia um som vindo de dentro da parede. Não era eco, era raspado, como unha arranhando o concreto. Eu senti o estômago virar. O outro pedreiro riu, tentando disfarçar o medo, e disse que devia ser rato, mas nenhum rato arranha para fora. E o som era forte, ritmado, quase humano. Eles continuaram quebrando e logo apareceu um buraco pequeno, do tamanho de uma bola de tênis. O ar que saiu de lá era frio e cheirava a mofo velho, diferente do resto do ambiente. Um deles acendeu a lanterna do celular e olhou para dentro. Chamou o outro. Depois me chamou também. Eu me abaixei e vi o interior da parede. O espaço era estreito, uns 20 centímetros de largura, mas dava para ver que seguia para cima e para baixo, como se fosse um vão de construção mal fechado. O que mais me assustou foram as marcas. Riscos profundos, irregulares, em todas as direções, como se alguém tivesse cavado dali para fora, com as próprias mãos. O pedreiro ficou branco. Disse que aquilo não era obra, que ali não devia ter espaço nenhum. O engenheiro do hospital foi chamado. Ele explicou que aquele tipo de parede era maciça, não havia motivo para ter um vão. Mandou fechar de novo e selar tudo com cimento novo, para evitar especulações dos internos. Só que à noite, o barulho voltou, e dessa vez mais forte. O segurança me contou no outro dia que ouviu batidas vindas de dentro da parede nova, como se alguém testasse a firmeza do cimento. 3 toques, depois silêncio. 3 toques de novo, sempre na mesma cadência. O Daniel, que ainda estava isolado, começou a gritar, pedindo para soltarem ele, dizendo que ela estava presa, que precisava sair. Ninguém entendeu o que ele queria dizer com ela. Disseram que era surto, aumentaram a medicação e deixaram ele dopado. Durante uma semana o corredor ficou quieto. Eu me convenci de que tinha sido coincidência. Mas, numa noite de chuva forte, fui chamado às pressas porque um cano estourou de novo, no mesmo ponto. Quando cheguei, o reboco estava rachado e a água escorria preta, misturada com terra. O Daniel estava acordado, mesmo dopado, olhando fixo para a parede. Quando eu passei perto, ele murmurou algo que eu quase não entendi. Ela escuta melhor quando está molhado. Aquilo me gelou. No dia seguinte, o engenheiro mandou fazer uma abertura maior para trocar toda a tubulação. Dessa vez, abriram mais fundo. E foi aí que acharam o buraco inteiro. Um túnel estreito, escavado por dentro da parede, descendo em diagonal até o chão. O pedreiro que desceu uma parte com a lanterna subiu chorando. Disse que lá embaixo, onde a parede encontrava o piso, havia algo como uma cavidade. E dentro dela, marcas de unha, dezenas, talvez centenas, todas apontando para cima. O hospital registrou o caso como estrutura comprometida e mandou lacrar o trecho. O Daniel foi transferido para o bloco A, mais perto da enfermaria, e proibiram qualquer funcionário de comentar o assunto. Só que o corredor nunca mais foi o mesmo. Mesmo depois de fechado, dava para ouvir o barulho abafado, como se alguém arranhasse por trás da parede nova. Um tempo depois, eu pedi demissão. Não por medo, mas porque comecei a sonhar com o som.
Eu acordava de madrugada com a sensação de que alguém arranhava o chão do meu quarto, tentando sair debaixo, e sempre em 3 movimentos. Arranha, pausa, arranha, pausa. Era o mesmo ritmo que eu ouvia no hospital. Contei isso para Cida, a enfermeira. Ela me disse que o hospital tinha sido construído sobre os escombros de um asilo antigo, fechado nos anos 50, onde parte dos internos morreu num incêndio. Disseram que algumas alas foram reaproveitadas, inclusive o bloco C, e que em uma das paredes os bombeiros encontraram marcas de unha idênticas. Eu tentei confirmar essa história, mas os registros da época desapareceram. Tudo que achei foi uma reportagem velha falando do incêndio num sanatório municipal, com dezenas de mortos. As fotos eram ruins, mas o prédio parecia o mesmo. Quando mostrei para Cida, ela ficou pálida e mandou eu apagar tudo. Disse que aquilo não era para ser lembrado. Desde então, evito falar sobre o assunto. Mas o que me fez escrever para vocês foi o que aconteceu mês passado. Eu estava passando de carro pela região e vi o hospital de longe, ainda de pé, meio abandonado. Parte dele agora é usada como depósito da prefeitura. Parei por curiosidade e cheguei perto da cerca. O portão estava trancado com corrente, mas dava para ver o bloco C lá no fundo. As janelas estavam quebradas e a parede do final do corredor, aquela mesma, tinha uma mancha escura descendo até o chão, como se algo tivesse escorrido por dentro. Fiquei olhando por alguns segundos e, juro por tudo, eu vi o reboco se mover, bem devagar, como se respirasse. Voltei para o carro e fui embora. No retrovisor, o prédio parecia menor, mas o som, aquele som rouco, arrastado, veio do rádio, mesmo desligado. 3 toques curtos e silêncio. Às vezes eu penso que nada disso aconteceu, que foi só o peso de trabalhar num lugar assim. Mas tem noites em que o vento encosta na janela do meu quarto e faz um som igualzinho ao da parede. Nesses momentos, eu lembro do Daniel, encostado lá, sussurrando para ninguém, e fico imaginando o que ele ouvia de volta. Nunca mais consegui dormir de luz apagada, não por medo do escuro, mas porque quando o quarto fica totalmente silencioso, parece que o reboco da parede sussurra de volta. Fiquei um bom tempo pensando se devia escrever isso, mas acho que agora faz sentido tentar colocar em palavras o que aconteceu naquela época. Já se passaram mais de 10 anos desde que saí do hospital, e mesmo assim, de vez em quando, ainda acordo no meio da noite com a sensação de estar de novo naquele banheiro. O cheiro do sabão neutro, a água fria descendo das duchas, o som das chinelas batendo no piso gasto. É como se o lugar tivesse grudado em mim. Eu tinha 26 anos quando fui internada. Não foi por vontade própria. Depois de uma sequência de crises de ansiedade e um colapso no trabalho, minha família achou que o melhor era me afastar um pouco. Foi assim que falaram. Usaram essa expressão leve para algo que, na prática, mudou toda a minha vida. Fui levada para um hospital psiquiátrico público antigo que funcionava num prédio que antes fora um convento. As janelas eram altas, com grades, e as portas tinham sempre 2 fechaduras. Lembro que as paredes cheiravam a desinfetante e ferrugem. No começo, eu não entendia direito o que estava fazendo lá. Não tinha consciência de estar doente. Me dopavam muito e eu passava o dia quase dormindo. Às vezes, alguém começava a gritar em outro quarto e o som ecoava por todo o corredor. Ninguém corria para ver o que era. As enfermeiras já sabiam distinguir quando o grito era de dor ou só de desespero. Aquele lugar era feito para calar, não para ouvir. Depois de umas 3 semanas, me transferiram para uma ala considerada leve, onde os pacientes podiam circular mais livremente. Era lá que aconteciam os banhos coletivos. Tinha um banheiro grande, com uns 10 chuveiros enfileirados, todos ligados ao mesmo registro. O piso era áspero, cheio de rachaduras escuras, e o ralo principal ficava bem no centro, sempre entupido. A água demorava para descer,
e a gente ficava com os pés mergulhados até o tornozelo. Foi nesse banheiro que eu conheci a mulher de quem quero falar. O nome dela era Lídia. Devia ter uns 40 anos, cabelo curto, grisalho nas pontas e o olhar de quem estava em outro lugar. Quase nunca falava. Passava o dia sentada perto da janela da enfermaria, balançando o corpo para frente e para trás. Diziam que tinha sido internada depois de perder o marido e 2 filhos num incêndio. Nunca soube se era verdade, porque lá dentro ninguém confirmava nada. O que era boato acabava virando parte da ficha de cada um. Naquele dia, lembro que o banho tinha sido marcado para o fim da tarde, o que era incomum. Normalmente acontecia de manhã. As freiras que cuidavam do hospital diziam que à noite era perigoso deixar a gente circular. Chovia muito e as luzes piscavam. Entramos em fila, todas de chinelo e toalha no ombro. As duchas começaram a jorrar ao mesmo tempo e por um instante só se ouvia o barulho da água batendo no chão. Foi quando ela começou. A Lídia estava 2 duchas à minha frente. Levantou o rosto para o teto e começou a murmurar alguma coisa. No início, achei que fosse uma prece comum, como várias faziam ali, mas logo percebi que havia algo errado. As palavras saíam emboladas, mas soavam conhecidas, como se fossem frases da oração que eu mesma aprendi na infância, só que invertidas. As sílabas vinham de trás para frente. O amém parecia neima e o som não era humano. Era grave, arrastado, como se viesse de dentro da garganta e das paredes ao mesmo tempo. As outras mulheres começaram a tapar os ouvidos e a se encolher. Uma delas caiu de joelhos chorando. As freiras entraram correndo, desligaram os registros e cobriram a Lídia com um lençol, tentando arrastá-la para fora. Ela continuava rezando daquele jeito, sem abrir os olhos. Eu fiquei parada, com o corpo todo arrepiado, olhando para a água parada no chão. Juro que ela parecia borbulhar, como se tivesse quente, mas a ducha ainda estava gelada. Depois disso, a Lídia foi isolada numa sala pequena e ninguém mais falou sobre o assunto. Os médicos diziam que era um tipo de ecolalia, um distúrbio em que a pessoa repete palavras ou sons sem controle. Mas o que ela dizia não era repetição, era inversão. Uma reza ao contrário. Aquilo mexeu comigo de um jeito estranho. Eu comecei a evitar o banho coletivo. Pedia para ir sozinha mais tarde, quando as outras já tinham saído. Achava que assim conseguiria me sentir limpa sem lembrar da cena. Só que o problema é que o banheiro nunca mais ficou quieto. Naquela ala, as luzes costumavam apagar à noite. Mas de uns tempos para cá, as enfermeiras diziam ouvir barulho de água correndo, mesmo quando ninguém estava lá. No início, acharam que era vazamento. Chamaram o pessoal da manutenção e o encanador jurou que o registro estava fechado. Mesmo assim, o som continuava e às vezes, junto dele, uma voz baixa, como uma prece sussurrada. Não dava para entender as palavras, mas quem conhecia aquele som dizia que era igual ao da Lídia. Uma noite, acordei com um frio absurdo. O vidro da janela estava molhado por dentro, como se chovesse ali. Do corredor vinha um som de goteira. Fui até a porta e vi a luz fraca do banheiro acesa. Estava entreaberta. Eu devia ter voltado para a cama, mas alguma coisa me puxou para lá. Entrei descalça e o chão estava seco, nenhuma torneira aberta, nenhuma ducha pingando. Só aquele cheiro úmido e o ralo no centro, que agora estava diferente. O cimento ao redor parecia ter rachado e havia uma crosta escura, como ferrugem misturada a limo. Fiquei parada olhando e juro que via a água subir, devagar, como se respirasse. Subia até formar uma poça rasa, depois voltava a descer. Era como se o ralo tivesse fôlego. Voltei correndo para a enfermaria. No outro dia, contei para uma enfermeira mais antiga chamada Madalena. Ela só balançou a cabeça e disse para eu não comentar com ninguém, senão iam aumentar a dosagem dos remédios. Mais tarde, ouvi ela cochichando com outra funcionária. As freiras já sabem, vão mandar cimentar de novo.
A palavra "de novo" me deixou em alerta. Perguntei o que queria dizer, e ela respondeu que aquele ralo já tinha sido fechado uma vez, há muitos anos, depois de um caso parecido com o da Lídia. Segundo ela, uma paciente antiga também tinha começado a rezar de trás para frente antes de desaparecer durante a madrugada. Disseram que fugiu, mas o corpo nunca foi achado. As freiras vieram 2 dias depois, trazendo pedreiros e baldes de cimento. Mandaram a gente ficar do lado de fora, enquanto o serviço era feito. Taparam o ralo completamente e penduraram um crucifixo no cano do chuveiro central. Disseram que era para purificar o espaço. Só que nada mudou. À noite, o som da água voltava, e com ele, a voz, cada vez mais nítida. As mulheres começaram a se recusar a dormir na ala. Uma delas tentou se machucar para ser transferida. Outras fingiam dormir, mas ficavam acordadas, ouvindo. Eu fazia o mesmo. De vez em quando, parecia que alguém caminhava descalço no azulejo molhado. O som ia até o meio do banheiro e parava. A Lídia nunca voltou para a ala. Diziam que estava sedada em observação, mas uma enfermeira nova me contou que ela já tinha recebido alta médica, só que ninguém vinha buscá-la e o hospital não queria soltá-la sozinha. Era uma daquelas pessoas que viravam parte do lugar. Certa madrugada, acordei com o barulho de vozes. Não era só uma, pareciam várias, como se houvesse uma reza coletiva sendo feita atrás da parede. Sentei na cama e percebi que as outras também estavam ouvindo. O som vinha do banheiro, abafado. A água da descarga começou a correr sozinha. Uma das pacientes gritou pedindo ajuda. As luzes piscaram. As freiras chegaram e mandaram todo mundo sair para o pátio, mesmo sob chuva. Quando voltamos de manhã, o chão do banheiro estava todo molhado e o cimento recém-colocado tinha rachado. No meio, onde antes ficava o ralo, havia um pequeno círculo de água parada. Ela girava muito devagar contra o sentido do escoamento. Pouco tempo depois, eu recebi alta. Os médicos disseram que eu estava estável, mas, para ser sincera, eu não me sentia curada de nada. Só tinha aprendido a esconder melhor o que sentia. Fui embora sem me despedir de ninguém. Passei anos tentando esquecer o hospital. Consegui trabalho em outra cidade, fiz tratamento particular, reconstruí parte da vida. Mas às vezes, do nada, enquanto lavo o rosto ou escovo os dentes, o som da água muda. Fica mais grosso, como se tivesse eco. É rápido, mas suficiente para me fazer desligar a torneira. Há alguns meses, precisei voltar àquela região para resolver um assunto da família. Acabei passando de carro em frente ao antigo hospital. Está desativado. As janelas estão quebradas e a fachada coberta de mato. Parei por alguns minutos e observei o portão. Um dos muros tinha desabado e dava para ver o pátio interno. Havia algo curioso. O chão estava úmido, mesmo depois de semanas sem chuva. No centro, formava-se uma pequena poça, como se brotasse de dentro da terra. Fiquei olhando aquilo até me arrepiar. O formato era idêntico ao do ralo do banheiro. Não sei se foi coincidência ou só coisa da minha cabeça. Talvez o encanamento subterrâneo ainda esteja ali e a água encontre um jeito de escapar. Ou talvez nunca tenha sido só água. Às vezes, quando penso na Lídia, me pergunto se ela rezava mesmo ao contrário, ou se era a gente que ouvia tudo de trás para frente, como se o hospital virasse o mundo ao avesso. Há lembranças que o cérebro não apaga, só reescreve. E a minha, desde aquele dia, parece escrever tudo do fim para o começo. Eu sei que, para quem nunca esteve num lugar assim, tudo isso soa estranho, até impossível. Mas quem já viveu em hospital psiquiátrico sabe que há coisas que não cabem nos diagnósticos. A linha entre o que é real e o que é produto do desespero é muito mais fina do que parece. Às vezes, o corpo melhora, mas o lugar continua dentro da gente, rezando baixinho, esperando ser ouvido de novo. E toda vez que fecho os olhos,
O som que ouço é o mesmo daquela noite. A água correndo para cima, Faz tempo que deixei de contar quantas noites passei dentro de hospital. A gente entra achando que vai salvar o mundo e quando percebe, já se acostumou com o som das portas batendo e o cheiro de desinfetante. Trabalhei boa parte da minha vida num hospital psiquiátrico do interior de Minas e foi lá que aprendi o que o silêncio pode fazer com uma pessoa. Com o tempo, fui assumindo mais responsabilidades, até me tornarem enfermeira-chefe do setor feminino. Era um pavilhão antigo, de chão de cimento liso, com paredes que cheiravam a desinfetante e mofo ao mesmo tempo. A gente se acostumava com aquele cheiro como quem se acostuma com o som da própria respiração. O hospital era do Estado, então tudo era sempre no limite. Faltava gaze, faltava remédio, faltava pessoal. Mas o que nunca faltava era a cama. Ou pelo menos não devia faltar. O setor tinha 30 leitos e quase sempre todos ocupados. Quando alguma paciente recebia alta ou falecia, o protocolo era simples. Tirar os lençóis, higienizar colchão, passar álcool e deixar a cama livre para a próxima interna. Só que às vezes o livre não parecia bem livre. Eu lembro da primeira vez que notei. Foi num plantão noturno, coisa de umas 2 da manhã. Eu estava passando pelo corredor para conferir se todas estavam dormindo e vi o lençol da cama 31, que estava vazia, se mexendo. Bem devagar, como se alguém tivesse acabado de deitar e o ar ainda estivesse escapando do colchão. Pensei que fosse vento, mas as janelas estavam fechadas. E o teto, que tinha aquelas ventoinhas antigas, estava desligado. Me aproximei e toquei o lençol. Estava morno, como se alguém tivesse deitado ali há poucos minutos. Aquilo me incomodou, mas continuei o turno. No outro dia, comentei por alto na sala da equipe, e o pessoal riu, dizendo que o colchão era velho, que devia ter ar preso dentro. Só que nos dias seguintes, o mesmo aconteceu em outras camas, e só nas vazias. A gente via o lençol se estufar, depois afundar devagar, formando o contorno de um corpo. Era sutil, mas dava para ver. Algumas auxiliares se recusavam a ficar sozinhas no corredor à noite. Outras diziam que era coisa da minha cabeça, que o olho cansa no plantão e vê o que quer ver. Eu tentei acreditar nisso, mas era difícil. Um dia, o psiquiatra responsável pelo setor, Dr. Lúcio, veio fazer uma ronda fora de hora. Eu mostrei para ele. Esperei o momento em que uma das camas começou a se mexer e chamei. Ele olhou, franziu o rosto e ficou quieto por um tempo. Depois, mandou trocar os colchões do setor inteiro. E foi o que fizemos. 30 colchões novos, de espuma grossa, lacrados. Mas na primeira semana, o movimento continuava. Lençóis estufando, marcas de corpo afundando no meio da madrugada. Era impossível que fosse o mesmo problema. As meninas começaram a comentar que as camas respiravam. A palavra pegou. Depois de um tempo, ninguém mais queria dormir no alojamento que ficava no mesmo pavilhão. Eu continuei trabalhando. É o que a gente faz quando precisa do salário e já viu coisa pior. No psiquiátrico, a linha entre o normal e o absurdo é fina. A gente aprende a ignorar o que não cabe no protocolo. Mesmo assim, uma noite ficou marcada. Era final de setembro e tínhamos uma paciente chamada Neuza, 52 anos, esquizofrenia crônica. Já estava ali há tanto tempo que o hospital era a casa dela. Aquela noite começou tranquila. O corredor estava silencioso e as luzes frias faziam sombra nos lençóis alinhados. Eu estava anotando as ocorrências quando ouvi o som do respirador do outro quarto, um chiado que vinha e ia. Estranhei, porque ninguém ali usava aparelho. Quando cheguei perto, percebi que o barulho vinha de uma cama vazia, a da Neuza. Ela tinha falecido poucas horas antes.
O colchão afundava devagar, como se alguém respirasse ali. Eu parei, fiquei observando sem saber o que fazer. Não havia vento, não havia ninguém. Só aquele movimento suave, ritmado, parecia até tranquilo, se não fosse o contexto. Saí dali sem desligar a luz. No outro dia, chamei 2 funcionárias para higienizar o leito. Quando puxaram o lençol, juraram ter visto a marca nítida de um corpo. Cabeça, tronco, pernas, igual a de alguém que acabou de levantar. Depois disso, comecei a anotar os horários e as camas em que o fenômeno acontecia. Descobri um padrão, sempre de madrugada entre 2 e 4, sempre nas camas onde alguém havia morrido, e estranhamente, sempre ao lado de outra paciente em estado grave. Era como se houvesse uma espécie de passagem. Não sei explicar. O Dr. Lúcio pediu para que eu parasse de registrar. Disse que aquilo podia gerar pânico entre os internos e até repercussão com o Ministério da Saúde. Ele acreditava que era efeito visual do turno prolongado, que eu estava exausta. Pode até ser. Mas o curioso é que, quando trocavam as enfermeiras de setor, o problema parecia segui-las. Não era só comigo. Eu tentei racionalizar. Pensei que pudesse ser gases acumulados na espuma dos colchões, variação de temperatura, pressão do ar. Mas, no fundo, nenhuma dessas explicações convencia. Principalmente porque, de vez em quando, o lençol ficava marcado de forma tão real que dava para ver até o vinco da dobra do joelho. O hospital começou a receber visitas de auditores e houve ordens para reforma. Pintaram as paredes, trocaram os pisos, instalaram ventiladores novos. Nada disso afetou o que acontecia de noite. Só ficou mais difícil ver, porque a nova iluminação deixava o ambiente mais claro. Ainda assim, eu sentia. O silêncio do pavilhão feminino tinha um peso que não existia nos outros setores, como se ali o ar carregasse lembranças. Teve um dia em que precisei dormir no hospital. Uma colega passou mal e precisei cobrir o turno seguinte. Fiquei num quartinho de descanso com uma cama extra bem ao lado das enfermarias. Era uma cama igual às das pacientes, mesmo modelo. Quando deitei, senti o colchão ceder do lado oposto, como se alguém se ajeitasse comigo. Juro que não dormi. Fiquei imóvel, olhos abertos, esperando que o corpo imaginário respirasse junto. Não respirou, mas o lençol mexeu. Passei a noite acordada, olhando o tecido subir e descer. Era um movimento mínimo, quase imperceptível, mas suficiente para tirar o sono. Pensei em levantar e acender a luz, mas me deu medo de ver algo que não saberia explicar. De manhã, o Dr. Lúcio chegou para a ronda e percebeu minhas olheiras. Perguntou se eu estava dormindo bem. Eu só disse que sim. Aprendi que, naquele lugar, era melhor não parecer impressionável. Qualquer sinal de desequilíbrio e eles te afastavam do setor. Ou pior, te mandavam para o psiquiatra da casa como paciente. Com o tempo, comecei a encarar o fenômeno como parte da rotina. Assim como o barulho do portão velho ou o gemido dos encanamentos. As novas enfermeiras, quando viam, se assustavam. Eu dizia que era o colchão respirando sozinho e pronto. Mas nunca mais consegui ver uma cama vazia sem lembrar da Neuza. Anos depois, quando me aposentei, voltei lá para uma visita. O hospital tinha sido desativado. O terreno estava cercado de mato alto e o pavilhão feminino com as janelas quebradas. Entrei só até o corredor principal. As camas não estavam mais lá, mas o ar ainda tinha aquele mesmo cheiro, mistura de desinfetante e lembrança. O guarda que cuidava do local comentou, rindo, que de vez em quando via os lençóis das camas dobradas no depósito se mexerem sozinhos. Eu não ri. Só dei um nó no lenço que carregava no bolso e fui embora. Quando cheguei em casa, senti necessidade de escrever isso. Não porque eu ache que era algo sobrenatural. Pode ser tudo explicável. Peso do ar, calor, desgaste da espuma, sei lá. Mas às vezes penso que os lugares guardam o que neles acontece por tempo demais. E ali se acumulou muita dor,
muito luto esquecido, muita gente que morreu sem despedida. Talvez as camas só tivessem aprendido a repetir o gesto mais comum daquele setor, o de deitar e respirar até parar. Não é uma lembrança que me assuste, é só uma lembrança que não vai embora. Até hoje, quando acordo de madrugada e vejo o lençol da minha cama se mover com a brisa, eu espero alguns segundos antes de me virar, para ter certeza de que é o vento. E mesmo sabendo que é, nunca estou 100% certa. Faz tempo que saí do São Clemente. Às vezes, quando passo de ônibus ali pela avenida, eu ainda viro o rosto, sem querer olhar para o portão. Acho que deixei um pedaço meu naquele lugar, talvez mais do que devia. Entrei para trabalhar no hospital em 2002. Eu tinha 31 anos, recém-separado, e aceitei o serviço porque precisava de estabilidade. Era zelador, fazia de tudo. Trocava lâmpada, pintava a parede, lavava pátio, limpava esgoto, o que viesse. No começo, estranhei o ambiente. Era um hospital psiquiátrico antigo, daqueles com janelas altas e corredores compridos, que cheiravam a remédio e umidade. As paredes tinham uma cor esverdeada que o tempo já tinha apagado, e o som dos portões de ferro batendo ecoava o dia inteiro. Com o tempo, a gente acostuma. O barulho das chaves, os gritos, as orações das pacientes, o choro, tudo vira parte da rotina, como o apito do relógio de ponto. Mas tinha uma coisa que nunca virou rotina para mim: o pátio dos fundos. Era um espaço grande, com um chafariz desativado no meio e algumas árvores velhas em volta. Durante o dia, o pessoal do hospital levava algumas pacientes para tomar sol ali. À noite, ficava vazio, só com a luz amarela dos postes iluminando metade do chão. Foi ali que, por acaso, vi a menina pela primeira vez. Eu varri o pátio numa tarde de setembro. Devia ser umas 4h30. O sol batia meio de lado e eu percebi uma menininha correndo bem ao fundo, perto do muro. Vestido branco, cabelo preso. Pensei que fosse filha de alguma funcionária, porque tinha algumas que traziam os filhos de vez em quando. Ela corria em volta das árvores, brincando de rodar sozinha, como se desenhasse círculos no chão. Chamei para ver de quem era. Ela não respondeu. Quando olhei de novo, já não estava mais lá. Achei que tivesse entrado em algum dos corredores e segui o serviço. No outro dia, vi de novo. Mesma hora, mesmo canto, mesmo vestido. Dessa vez ela parou e olhou na minha direção. Eu juro que até hoje me lembro do rosto. Não era triste, nem alegre. Era um olhar quieto, como se estivesse tentando entender o que eu fazia ali. Sorri e ela sumiu atrás da árvore. Comentei com a dona Silvia, enfermeira-chefe. Ela deu risada, disse que devia ser filha de alguém e que o hospital era cheio de visita pequena. Deixei quieto, mas nos dias seguintes continuei vendo. Não era sempre, mas o suficiente para me fazer notar o padrão. Ela aparecia no fim da tarde, quando o sol batia no muro de trás. Às vezes, ficava parada perto do chafariz. Outras, corria pelo pátio, os pés quase não fazendo barulho. Nunca a vi de perto, sempre a uma certa distância. Uma vez, no Natal, o pessoal fez uma pequena ceia para quem trabalhava no plantão. Levei umas balinhas e um pedaço de bolo para o pátio, para comer sozinho. Não gostava de ficar no refeitório. Quando me sentei no banco de cimento, vi ela ali, encostada no muro, olhando para o céu. Parecia triste. Peguei uma bala e fui indo devagar até perto dela. Quando cheguei a uns 2 metros, estendi a mão e falei baixo: "Quer uma bala?" A bala caiu da minha mão e não fez som nenhum quando bateu no chão. Nenhum. O coração acelerou de um jeito que nunca senti antes. Não ouvi passo, nem vento, nem voz. Só aquele silêncio pesado que o hospital tinha de madrugada. A menina continuou ali por 1 segundo, depois sumiu, como se o ar tivesse apagado ela. Fiquei paralisado. No outro dia, não falei com ninguém. Fui para o trabalho,
mas evitei olhar para o pátio. Fiz o possível para me convencer de que tinha imaginado, ou que era coisa da luz. Só que não era. Uns dias depois, no refeitório, ouvi duas funcionárias conversando sobre uma foto antiga que tinham achado na sala da administração. Era de uma turma de pacientes da década de 50. Curioso, fui ver. A foto estava amarelada, com várias pessoas enfileiradas, todas usando roupas brancas. No canto direito, uma menina pequena, de vestido e cabelo preso, sorrindo torto. O mesmo sorriso que eu tinha visto. Abaixo da foto, o nome: paciente falecida em 1952, atropelada na porta do hospital. Senti o estômago virar. Mostrei para Dona Silvia. Ela ficou em silêncio, só balançou a cabeça e disse que aquela foto era antiga demais, que ninguém nem lembrava dessa paciente. Mas eu sabia o que tinha visto. Depois disso, comecei a prestar atenção e percebi que nas noites mais frias, o pátio parecia vivo. O vento passava e as folhas se mexiam, mas tinha sempre um ponto de luz onde o poste refletia, e era exatamente onde ela costumava ficar. Os cachorros do hospital, que viviam soltos por ali, não passavam desse ponto. Eles paravam, olhavam e choravam baixo. Foram quase 20 anos no São Clemente, e durante esse tempo a menina nunca mudou, nunca cresceu. Nunca falou nada, apenas aparecia, sempre com o mesmo vestido, o mesmo cabelo preso, a mesma distância entre nós. Alguns colegas diziam que o hospital era carregado. Outros riam, dizendo que eu devia estar cansado, vendo coisa. Mas quem trabalha num lugar assim sabe que há presenças que o tempo não leva. E aquela menina parecia ser uma delas. Houve uma época em que pensei em pedir transferência, mas acabei ficando. A vida fora dali era mais difícil. Eu dormia no alojamento, trabalhava de segunda a sábado, e à noite, às vezes, ouvia passos pequenos no corredor, correndo. Nunca tive coragem de abrir a porta. O tempo passou, o hospital começou a mudar, o Estado mandou reformar, e parte do prédio foi demolida. No último mês, antes de eu sair, o pátio ficou interditado. Colocaram tapumes, cortaram as árvores e o chafariz foi removido. Na última semana, entrei escondido lá, só para ver. O chão estava coberto de entulho, as paredes riscadas com tinta nova. Fiquei parado no meio, olhando para aquele espaço vazio. Senti que devia me despedir. Não sei de quem, talvez dela. Deixei uma flor seca no chão e saí. Quando cheguei perto do portão de ferro, escutei um barulho fraco de criança rindo. Não ecoou. Foi como se tivesse acontecido dentro da minha cabeça, mas não era lembrança, era presente. Desde então, evito falar disso. Trabalhei depois em escola, em creche, até em prédio comercial, mas nunca mais vi nada parecido. Ainda assim, tem noites em que sonho com aquele pátio. Vejo a menina correndo, o vestido balançando no vento e o chafariz vazio atrás. Ela nunca envelhece. Acordo suando, com a sensação de que deixei alguém esperando. Não sei se o que vi era um espírito, uma lembrança, ou só o reflexo da solidão que o trabalho trazia. Mas o fato é que, por mais que o tempo passe, ela continua existindo para mim. Talvez não no mundo, mas na memória que o mundo deixou. O Hospital São Clemente foi desativado em 2019. Hoje, no terreno, estão construindo um condomínio. Passei lá recentemente. Tudo limpo, moderno, portaria bonita, gente passeando com cachorro. Mas no muro dos fundos ainda dá para ver uma marca mais clara, como se o sol não tivesse apagado por completo o lugar onde o poste iluminava o pátio. Ali era o ponto onde ela ficava. Fiquei parado na calçada por alguns minutos, tentando entender por que aquilo ainda me afetava. Não era medo, era outra coisa. Uma espécie de saudade. Aquela menina me acompanhou em silêncio durante metade da minha vida. E no fundo, acho que ela só queria ser lembrada. Às vezes penso que, quando a gente passa tempo demais em certos lugares, acaba absorvendo as histórias deles. As alegrias,
os sofrimentos, o que ficou pelo caminho. E talvez seja por isso que algumas presenças não partem, porque ainda existe alguém disposto a lembrar. Hoje vivo numa casa simples com minha filha. Ela tem 9 anos, mesma idade da menina da foto. Outro dia, brinquei com ela no quintal e por um instante, o jeito como o cabelo dela balançou me fez sentir aquele arrepio antigo, o mesmo de anos atrás, quando via o vestido branco correndo entre as árvores. Não sei explicar, mas senti vontade de entrar, fechar a porta e agradecer por estar aqui. Se decidi escrever isso, foi só para tirar o peso. Não quero convencer ninguém, nem provar coisa alguma. Só queria registrar o que vivi antes que o tempo apague também da minha cabeça. O pátio, o chafariz, as árvores e aquela menina que nunca cresceu. Eu me formei em psiquiatria há pouco mais de 2 anos e até hoje não sei se devia carregar isso sozinho. Trabalho em um hospital público no interior de Minas, desses que ainda têm ala antiga, com portas de ferro e paredes pintadas de verde claro que desbotam com o tempo. Quando cheguei, ainda acreditava que tudo podia ser explicado com algum termo clínico: mania, psicose, delírio. Eu queria acreditar nisso, porque é o que a faculdade ensina, dar nome às coisas para que elas parem de assustar. Mas naquela época, no 2º mês de trabalho, me colocaram para acompanhar a ala de internação prolongada. Eram pacientes que estavam ali há tanto tempo que ninguém mais sabia direito quando ou por que tinham entrado. Alguns não recebiam visita há décadas, outros nem lembravam mais o próprio nome. Foi ali que conheci o paciente da cela 9. No prontuário constava apenas masculino, 36 anos, mudo. Nenhuma observação adicional, nenhuma medicação atual. Só um histórico vago de catatonia e episódios de automutilação. Ele passava o dia sentado, olhando para o chão, sempre com os lábios fechados. Nunca reagia a nada, nem quando alguém gritava, nem quando aplicavam injeção. Parecia desligado do mundo. No turno da noite, os técnicos diziam que ouviam um ruído vindo do quarto dele. Um som arrastado, tipo respiração acelerada. Mas ninguém nunca confirmou nada, porque ninguém queria entrar lá depois das 10. A ala antiga tinha fama de pesada. E confesso, eu também evitava. Foi numa madrugada de sexta-feira que tudo começou. Eu estava de plantão e o vigia veio me chamar porque o interno mudo estava falando alto. Achei que fosse algum tipo de confusão, mas ele insistiu. Disse que não era português, nem nada que desse para entender. Peguei o crachá, o prontuário e fui. O corredor estava vazio e o som vinha nítido da cela 9. Uma voz grossa, firme, pronunciando sílabas com ritmo de canto. Quando abri o postigo da porta, ele estava sentado na cama, olhos fechados, murmurando algo que eu não entendi. Pedi a chave. Entrei. O ar lá dentro estava abafado. E o cheiro de ferro, o mesmo cheiro que a gente sente antes de uma tempestade, era forte. Chamei pelo nome dele. Nada. Encostei no ombro. Ele abriu os olhos e continuou falando, encarando o teto. O som me causava uma coisa estranha, como se eu tivesse ouvido aquilo em algum lugar antes. Uma parte da mente dizia, isso é só glossolalia, fala automática. Mas outra parte, não sei explicar. Gravei alguns segundos com o celular e chamei a enfermeira. Na manhã seguinte, mostrei o áudio ao diretor clínico. Ele chamou o padre da cidade, que às vezes visitava os pacientes católicos. O homem ouviu com o semblante tenso e disse, baixo, que era latim litúrgico, mas com palavras que não se pronunciavam mais. Pediu para não repetirem o áudio dentro do hospital. Perguntei se ele entendia o que estava sendo dito. Ele respondeu só, ele está chamando nomes e datas. No início achei que fosse exagero, mas naquela tarde, enquanto transcrevia parte do que ouvi,
Percebi que algumas palavras pareciam nomes próprios. Anotei. Um deles era Lucina, outro Adalberto. Havia também números, que depois descobri eram datas. Por curiosidade ou imprudência, pesquisei no sistema interno. Lucina de tal, falecida há 3 dias, parada cardiorrespiratória. Adalberto, motorista, morto num acidente na rodovia há 2 semanas. As datas coincidiam. Tentei racionalizar. O hospital tinha necrotério. Os profissionais comentavam óbitos. Ele podia ter escutado. Mas como um paciente mudo, isolado há anos, sem contato com ninguém, saberia desses nomes? Nos dias seguintes, o comportamento dele mudou. Deixou de dormir. Passava as noites sentado, murmurando baixinho. Quando alguém se aproximava, parava. No 5º dia, recusou comida. As enfermeiras diziam que ele sorria sozinho, como se escutasse alguém falando dentro do quarto. No 6º, encontrei o padre no corredor. Ele parecia diferente. Olhos fundos, voz cansada. Disse que ia tentar uma oração porque a coisa não era psiquiátrica. Deixei mais para tranquilizá-lo do que por crença. Acompanhei de longe. O padre entrou, molhou o dedo com água benta, começou a rezar. O paciente abriu os olhos, olhou fixo para ele e disse uma frase em latim. Não era grito nem raiva. Era calma, quase ternura. O padre empalideceu e saiu trêmulo. Nunca mais voltou. Na manhã seguinte, o interno estava deitado, imóvel. A enfermeira achou que dormia, mas quando tentaram acordá-lo, perceberam o cheiro. A língua dele estava escurecida, como se tivesse sido queimada. A autópsia não explicou nada. Não havia sinais externos de fogo nem trauma. Só a língua necrosada. No prontuário, alguém, não se sabe quem, escreveu uma frase em caneta azul na última folha. Falou o que não devia, ouviu o que não podia. Depois disso, a cela 9 ficou lacrada por meses. Mudaram os pacientes de ala. E o áudio que eu gravei sumiu do meu celular. Procurei várias vezes, inclusive em backup. Não existe mais. Até hoje, quando escuto missa, tenho a sensação de reconhecer parte daquilo que ele dizia. Um som entre oração e ameaça, como se as palavras tivessem ficado guardadas na cabeça, mesmo sem tradução. Não sei se o que aconteceu foi algo sobrenatural ou um surto coletivo nosso. Mas a expressão dele, antes de morrer, não sai da minha mente. Era um sorriso tranquilo, como quem enfim entende algo que o resto do mundo ignora. Eu continuei no hospital, mas nunca mais entrei em uma cela sem acender a luz primeiro. E toda vez que algum interno murmura sozinho, sinto o mesmo frio que senti naquela madrugada. Um medo calmo, silencioso, daquilo que fala, mesmo quando ninguém entende.